Quem tem a paz do Senhor diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Cante assim comigo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos adorando a Jesus, como diz na 1 Crônicas 16, 29. Vinde, trazei presente ao Senhor e adorai ao Senhor na beleza da tua santidade. E no Salmo 133 nos diz: qual vão suave entre os irmãos vivem em união. Cante assim comigo, meus irmãos. Aleluia. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Comece dando glória, glória, glória. Senhor meu Deus, ó Deus de poder e glória, na tua presença, meu Pai, nós estamos, Senhor, clamando ao Senhor, meu Pai. O Senhor disse, meu Pai, 7,7 de Mateus: batei e abri-se-vos-á, pedi, pedi, dai-se-vos-á, invocai, porque o Senhor está perto, meu Pai. E nós estamos, Senhor, invocando o teu nome, na tua presença gozo, na tua presença paz, na tua presença, meu Pai, a triunfo do Espírito Santo. Toca, meu Deus, toca, Senhor, este coração, meu Pai, que precisa, meu Deus, do grande avivamento, precisa, meu Pai, do grande poder do teu Espírito Santo. Ó Deus de poder, o Senhor disse, meu Pai, a Jeremias 29, 12, 13, de Jeremias, meu Pai: buscar-me-eis e encontrareis, quando buscares de todo o coração, meu Pai. E nós estamos clamando, Senhor, ó Deus de poder e glória, entrar, Senhor, neste coração, vai quebrando, meu Pai, o coração de pedra, o coração, meu Pai, que endurece, meu Deus, ó Deus de poder. A tua palavra disse, meu Pai, 4,15, meu Deus de Hebreus: quando ouvides o Espírito Santo, não endureça o coração. Ó Deus de poder e glória, vem, Senhor, meu Pai, entrar no coração, quebrando, meu Pai, os paradigmas, quebrando as masferas, meu Pai, do coração. Ó Deus de poder e glória, e Senhor, o profeta, meu Pai, e o salmista Davi: eu guardei o meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Entrar no coração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, ó Deus de graça, preparado está o meu coração, diz o salmista no Salmo 108. Prepara, Senhor, o coração dos teus servos, o coração das tuas servas, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus Cristo. Realiza a grande obra. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Já vamos ler a palavra do Senhor no livro de Lucas. Aqui o evangelista Lucas, o médico amado, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Livro de Lucas, no capítulo 5, glória a Deus, versículo 17. Aleluias. Queria agradecer a presença de cada irmão, e Deus abençoe a cada um pelo poder da palavra. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim, capítulo 5, 17 de Lucas. Glória a Deus. E um certo dia, quando ele ensinava, estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes.
E vieram alguns homens trazendo um paralítico. Lucas 5,17. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocar diante de Jesus. E não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão e bem em frente de Jesus. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? E quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para vocês que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se e pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. Levanta as mãos para os céus, diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, e vem falar comigo ao meu coração, em nome de Jesus Cristo. Podemos se assentar, louvando ao Nazareno, o Galileu, de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Meus irmãos, nós temos aqui, meus irmãos, Jesus Cristo já estava voltando aqui de Gadara. Ele acabava de voltar de Gadara, e como diz aqui nos sinóticos, nos 3 sinóticos, quando estudamos o sinótico no capítulo 9, no versículo 1 de Mateus, diz a palavra do Senhor que o Senhor voltava para a sua casa, e ali ele estava a ensinar, quando entrava ali muitos daqueles os quais estavam precisando de uma palavra, os quais estavam, meus irmãos, precisando aqui ser direcionado pela palavra da boca do Mestre, aqui pela palavra viva, a qual ele ensinava, como diz aqui Levi, chamado Mateus, no capítulo 9, versículo 1 de Mateus. E aqui Marcos também, meus irmãos, nos diz, no capítulo 2, versículo 1, sobre essa passagem. E nós temos, meus irmãos, Jesus dizendo a esses homens, porque eles tinham fé. E aqui a palavra do Senhor nos afirma que eram 4 pessoas, 4 amigos, que tinha ido até Cafarnaum ouvir ali o Mestre, mas a casa onde ele estava lotada de pessoas, estava lotada, meus irmãos, de gente para ouvir a voz do Mestre, para ouvir a voz a qual aquele ensinava, como diz no capítulo 9, versículo 1 de Mateus, e no capítulo 2, versículo 2 de Marcos, e anunciava-lhes a palavra. O Senhor estava ensinando, e ali entre Jesus também tinha, meus irmãos, alguns doutos, alguns que estavam ali e vinham de outras cidades, a saber, essas cidades eram alguns povoados ali na Galileia, ali da Judéia e também da capital Jerusalém, aonde eles foram até Cafarnaum para ouvir, para ver se de fato o que saía da boca do Mestre eram palavras verdadeiras, para ver se de fato o que ouviam-se sobre ele era verdadeiro, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, aqui Jesus estava em Cafarnaum, na sua cidade, aonde hospedara, para se envolver, meus irmãos, como dizia o capítulo 4, versículo 16 ao 18 de Mateus, que o povo que estava em trevas, eles viram uma grande luz, e os que estavam habitando na região da sombra da morte, a luz raiou, e ali Jesus saiu pelos confins de Cafarnaum, e os confins, meus irmãos, na cidade marítima chamada
marítima, chamada de terra de Zebulon, ou antigamente chamada de mar de Quirite, como está escrito em Levítico. Aleluia, glória a Deus. E aqui, meus irmãos, o Senhor nosso Pai, Ele é surpreendido pela fé, a fé de 5 pessoas, a fé de 5 seres. 4 eram amigos, 4 eram, meus irmãos, ali quais viram a necessidade daquele homem, receberam de Deus, receberam do Senhor a cura divina, receberam do nosso Mestre a sua grande necessidade cumprida. E quando eles viram aquela casa cheia, eles viram, meus irmãos, aquele grande recinto cheio de pessoas, eles não quis voltar para trás, eles não quis, meus irmãos, regressar da onde estava, a estaca zero, da onde vinham. Eles quis, meus irmãos, ouvir e também, meus irmãos, ser curado por Deus. Mas ali a fé, meus irmãos, excedeu toda a vontade. A fé deles, meus irmãos, excedeu as grandes barreiras as quais eles enfrentavam, as barreiras das multidões. Estavam com o ouvido perdurado, com o ouvido em pé para ouvir a Cristo nosso Pai. E ali, meus irmãos, eles subiram no terraço, eles pegaram, meus irmãos, subiram a escada e despegaram a casa que estava, e com auxílio de cordas eles desceram a cama onde estava o mestre ensinando. E Jesus, ardente, atônito e perplexo, ele ficou pasmo, meus irmãos, de ver a ação, de ver a atitude do homem que estava sobre a cama, o homem que estava, meus irmãos, ali já estagnado há anos, só precisando de auxílio de alguém, precisando de auxílio, meus irmãos, de pessoas para poder a sua necessidade ser suprida. O homem, meus irmãos, que estava inapto, estava, meus irmãos, em colapso de saúde, ele teve, meus irmãos, a atitude de ali e seguir até onde ele poderia receber a sua necessidade suprida. E ele recorreu a seus 4 amigos que foram levar ele lá. Olha aqui, meus irmãos, nós aprendemos que a palavra do Senhor, e ali, meus irmãos, estava homens que observava só Jesus Cristo ensinando, observava também os erros de Cristo, porque aqui, meus irmãos, eles começam a blasfemar do Senhor. Eles começam a blasfemar do Senhor, porque Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, no capítulo 9 de Mateus, que eles estavam ali ouvindo e vendo, diz a palavra do Senhor, no versículo 20, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homens, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? E quem pode perdoar pecados não somente Deus. Aqui, meus irmãos, eles estão citando o Salmo 103, no versículo 3, e também alguns relatos do Cânon, que seria o Pentateuco de Moisés. Eles aqui, porque eles foram ensinados pela lei, e como mestre da lei, a ignorância deles perdurava no coração deles, porque eles não queriam ver, eles não queriam entender, eles estavam ali para tentar provar se Jesus era de fato mestre e se a virtude da cura estava sobre ele. E aqui, meus irmãos, Jesus, eles citam alguns versículos que a Bíblia fala que nesses capítulos, no Salmo 103:3, Isaías 43:25, Miqueias 7:18, que os pecados não podem ser perdoados fora do sistema do tempo, porque existia dentro da regra da lei a expiação da culpa e do pecado, como estava em Levítico 4:22, e como também no capítulo 5:16 de Levítico, e 16:15 e 16 de Levítico, como procederia, meus irmãos, o sacrifício da regra para a purificação. E aqui eles citam, meus irmãos, esses versículos aonde Jesus está
estavam no local, eles começaram ali já não entender mais a palavra do nosso mestre, e Jesus falando para eles no versículo 20, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: ó homens, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? E quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus Cristo, aqui vendo aqui a incredulidade do coração deles, Jesus Cristo começa a dizer para eles que naquele momento, aleluia, glória a Deus, aleluia, que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles e pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de louvor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Eles ficavam, meus irmãos, aqui atônitos pelo milagre que o nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo tinha feito lá na casa dele. Jesus Cristo olhou para aquele paralítico, um homem que estava inapto, não poderia caminhar, um homem que precisou dos seus 4 amigos, como diz em Mateus no capítulo 9, do 1 ao 8, eram 4 pessoas que estavam com a maca e precisavam entrar dentro da casa, eles precisavam romper as dificuldades, eles não poderiam voltar para trás, eles não poderiam, meus irmãos, vir de tão longe da onde vieram. Olha a fé que salvou este homem, a fé, meus irmãos, em Cristo, porque eles fizeram algo que ninguém fez. Todos estavam dentro do recinto. Jesus tinha acabado de curar aqui e expulsar o demônio do Gadareno, e ele voltava do lago de Genezaré para a sua cidade em Cafarnaum, e dentro da sua casa ensinava. 2 de Marcos diz que ele anunciava-lhes a palavra. E assim, meus irmãos, eles estavam ouvindo a palavra quando chegou esses 4 amigos com esse paralítico, e Jesus viu a atitude daqueles a qual diante dele estava, e o que eles fizeram para tal coisa eles alcançaram. Eles não olharam para o que estava diante dos olhos dele. As casas ali, meus irmãos, eram pequenas, e ali a Bíblia fala que tinha gente abarrotada por dentro, e ainda tinha os mestres ali que estavam junto. E a palavra de Deus diz que os mestres ali estavam, versículo 17, e ensinava, estando assentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder estava com ele para curar os doentes. Aí se cumpre o capítulo 4 de Mateus, versículo de 18 em diante, que Jesus Cristo foi ungido para declarar salvação e curar os necessitados. Ele foi ungido para curar, e os castigos que não traz a paz estava sobre ele, porque ele levou sobre si as enfermidades. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, que os sacerdotes blasfemavam contra Deus, porque aqui eles começam a olhar para a regra da lei, eles começam a olhar para o Pentateuco de Moisés e começam a razoar consigo mesmo. Aí eles citam lá os 103 de Salmos, que só Deus poderia perdoar pecado. Aí eles citam, meus irmãos, lá em Isaías, eles vai citando alguns versículos, eles vão falando de Isaías 46, 25, ali em Miqueias, capítulo 7, e eles vão citando, e Jesus Cristo fala para eles: olha, vocês estão arrasando em vosso coração, qual que é mais fácil falar para esse homem que veio de tão longe, um homem que veio, meus irmãos, tirou o telhado por cima,
a entrar em conflito com eles. A Bíblia fala que os fariseus e saduceus eles não se davam muito bem. No capítulo 5, versículo 34 de Atos, diz que Gamaliel ele era venerado por todos na Judéia por ser um mestre muito conceituado. E aqui houve uma grande disputa entre eles, ali em briga por conta da ressurreição. E eles tinham alguns dogmas entre eles. E Jesus também bate boca com eles lá em 22, 29 de Mateus. Vocês não conhecem a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus, porque eles não conheciam, não criam na ressurreição, né? Eles falavam, olha mestre, capítulo 22, 23 de Mateus, diz que eles falavam assim do Senhor, mestre, a mulher do meu irmão morreu, aí o próximo irmão e tal, e tal, e tal. E aí Jesus Cristo, olha, lá no céu nós não comemos e nem bebemos. Vocês não conhecem o poder de Deus, porque na ressurreição dos mortos não há isso, porque eles não criam na ressurreição. Então haveria muitos conflitos entre eles por conta de regras e preceitos, como no capítulo 15 de Mateus, que Jesus Cristo começa a falar para eles que pela lei do Senhor eles invalidavam pela falsa tradição. O Senhor diz que lavar as mãos, o homem não contamina o alimento se ele comer com as mãos sujas, mas o que contaminava o homem era o que procedia no seu coração. E aqui, meus irmãos, eles estavam ali nada mais e nada menos, não foi para assistir o culto, eles veio de longe. A Bíblia fala que eles veio de todos os povoados, e eles eram mestres, e eles veio da Galiléia até de Jerusalém, que era 150, 160 km, e naquele tempo não tinha o que nós temos hoje automóvel. Eles tinham que ter a tração animal, que era cavalo, né? Ou a pé, como muitos faziam. E assim eles vinham de longe, porque a fama de Jesus na Galiléia e por fora da Galiléia sucedia muito mais do que eles entendiam e pensavam. E os fariseus, meus irmãos, eles eram tão maus que, como Jesus Cristo, no capítulo 9 de João, cura aquele jovem que está cego. E o jovem fala, Senhor, eu preciso ver Jesus. Ele passa pelo jovem, e o jovem, ele não fala nada. Quem toma a atitude de ir até o jovem é o próprio Jesus, como diz o texto. E Jesus cura ele, e manda ele até o tanque de Siloé, que significa o enviado. E ali, com os bagos, os cuspes de Jesus, Jesus cura ele. E ali depois ele vai ao tanque de Siloé, lava-se os seus olhos, e os vizinhanças começam a perguntar, ué, mas eu te conheço você de criança, você é de nascença, você desde criança é sério, quem te curou? Eu falo, não sei se esse tem pecado, se não é, mas eu sei que ele me curou, eu sei que ele me curou. E aí começa, meus irmãos, a disputa entre a regra da lei, que aqui os fariseus começam a razoar e falar, por que um pecador faz tanto isso? Não, e chamaram a mãe do menino lá. A Bíblia fala que chamaram a mãe e o pai. Mas é de verdade mesmo que ele é curado? Não, desde criança. E a Bíblia fala que a mãe e o pai do menino ficavam com medo, porque eles iam muito na sinagoga aos sábados, e que os fariseus começaram a ameaçar eles, né? Para eles não poderem. Ele falou, pergunta para ele, ele já é de maior. Ele falou, não sei se ele tem pecado ou não, só sei que ele me curou. E ele mandou lá lavar o rosto. Quem já leu lá no capítulo 9 de João? Né? Ele mandou ele lá lavar o rosto. Aí Jesus aparece para ele depois. Ele vai conhecer Jesus. E Jesus fala para os fariseus: vocês com coração duro, vocês nunca vão ver. Vocês nunca vão me enxergar. Vamos ler lá o último versículo? Aleluia. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, é notório que muitos vão ver o milagre na sua vida, mas não vão aceitar. Eles vão ver Deus na sua vida, mas vai ser como Herodes. Eles não vão crer. Herodes falou para João no capítulo, no livro de João: será que isso aí é Jesus que ressuscitou dos mortos? Será que isso aí é João? Né? Glória a Deus. Será que é esse? Eu não acabei de matar Herodes. Capítulo 9 de João. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus cura um cego de nascença. E aqui diz aqui: ao passar Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?
E disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que ele enviou, e a noite se aproxima, e quando ninguém pode trabalhar, e enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso no chão, misturou na terra com saliva, e aplicou os olhos do homem. Então lhe disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E seus vizinhos e os que anteriores tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles, e ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou-a nos meus olhos, e me disse que se fosse lavar-me em Siloé. E fui e lavei-me, e agora vejo. E eles lhe perguntou: onde está este homem? E ele diz: não sei. E levaram os fariseus um homem que fora cego. E era sábado o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara as vistas. E o homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei. E agora vejo. E alguns dos fariseus disseram: este homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. E tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? E foram os seus olhos que ele abriu, e o homem respondeu: ele é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? E como que ele pode ver agora? E respondeu os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pôde ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, e falará por si mesmo. E seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E foi por isso que os seus pais disseram: ele tem idade. E pela segunda vez chamaram um homem que fora cego, e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então perguntaram o que ele lhe fez e como lhe abriu os olhos. E ele respondeu: já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos, porque eu quero outra vez ouvir. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então me insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quando esse, nem sabemos de onde ele veio. E aí, meus irmãos, vocês não sabem de onde ele veio, contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas um homem que tem a prática da sua vontade. E ninguém jamais ouviu os olhos de um cego de nascença ser abertos. E se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. E diante disso eles respondeu: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar e expulsar? E aí Jesus, no versículo adiante, ele começa a falar com eles que eles eram cegos e eles eram culpados, e agora dizem que eles veem e a culpa deles permanece. Ou seja, eles olhavam, eles viam, diziam que enxergavam, mas eles eram culpados, porque eles eram pessoas, meus irmãos, que não atribuíam a Jesus de fato o que Jesus fazia. Aqui, meus irmãos, eles também bateram ali em conflito com Jesus na casa do próprio Jesus em Cafarnaum. E ali Jesus começa a falar com eles:
O poder que está em mim é dado aos céus e à terra. Eu posso perdoar pecados aonde eu quiser. Jesus Cristo, meus irmãos, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, que todo o poder foi dado ao Senhor, foi dado a Ele nos céus e na terra. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele faz aquilo, mesmo que o homem não queira atribuir a sua glória. E diz a palavra do Senhor, que aquele que teme ao Senhor, 14:7 de Apocalipse, temei ao Senhor e dai-lhe glória, temei ao Senhor, e vinde ao Senhor, que fez os céus e a terra, e chegará o dia do seu juízo. O Senhor, nosso Pai, meus irmãos, o que tem para fazer, Ele faz, e agindo o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, quem me impedirá? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! E aqui, meus irmãos, aquele homem com 4 pessoas, ele chegou ali sem poder andar acamado, só com 4 amigos, tirando-lhe as telhas, colocando sobre Jesus ali a sua fé, e a fé dele foi que salvou ele. A fé, meus irmãos, que levou ele até ali. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1, versículo 24 de 2 Coríntios, meus irmãos, porque é a fé que te coloca em voz de pé, é a fé que nos deixa de pé, é a fé, meus irmãos, que nos deixa nós. Jesus Cristo falou à mulher do fluxo de sangue, 5:34 de Marcos, filha, a tua fé te salvou. É a fé que nos dá vitória, é a fé, meus irmãos, que nos faz romper a barreira, é a fé, meus irmãos, que nos faz, meus irmãos, ter bom testemunho. É pela fé dos antigos alcançaram o testemunho, e tudo é possível ao que crer. Jesus Cristo diz àquele pai, daquele jovem lunático, se tu podes crer, 9:23 de Marcos, tudo é possível aos que crerem, e aquele que crê, diz a palavra, não será confundido. Não será confundido. E aqui, meus irmãos, eles estavam confundidos, porque a Bíblia fala que quando Zacarias, quando a mãe de Jesus foi ao templo, no capítulo 2 de Lucas, que ela chegou a Simeão, no versículo 44, 45 diante, Simeão disse que Jesus causaria muito conflito, e Jesus ia causar espanto e conflito, ele ia perturbar os moradores de Jerusalém, ele ia deixar as pessoas sem entender. Jesus falou assim: tem, como diz Isaías, tem de ouvidos e não ouvis, tem de coração e não entendeis, tem dos olhos e não entende, não possa ver, até que envie as palavras do Senhor e torne os cure. Nós sabemos, meus irmãos, que eles estavam sem querer atribuir ao Senhor esse milagre, e eles viram, e a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele fez os seus maiores milagres. Ele era um homem que não estava negando favor a ninguém. A Bíblia fala 4:8 de Lucas, ele diz: para isso eu vim, e fui ungido para declarar salvação aos cativos de espírito, para declarar aos pobres, pregar o ano aceitável do Senhor e curar os contritos de coração. O Senhor, Ele trabalhou incessantemente para que se cumprisse o capítulo 4:16 de Mateus, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte a luz raiou. E Deus então saiu Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ali estava o reino. O evangelho, meus irmãos, é para salvar. Jesus Cristo, Ele diz: a mim foi declarada a unção, como diz Isaías 61. Olha, meus irmãos, a Ele foi declarado todos aqueles que vêm até Jesus, como Ele escreveu a João no capítulo 15: de maneira nenhuma eu lançarei fora todos aqueles que virem. Ele vai, meus irmãos, conceder. Basta ter inteira certeza de fé, que nós chegamos a Ele com inteira certeza de fé. Como nós, meus irmãos, devemos colocar diante a palavra do nosso Pai, como nós devemos colocar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz no 16 de Romanos: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder e salvação para os que creem. O Evangelho liberta, o Evangelho transforma. Ele diz mais, meus irmãos,
Nós sabemos que o Evangelho, ele é a transformação, ele veio através de Jesus Cristo, e todos aqueles que creem no Evangelho, como diz em Romanos 10, não será confundido, porque passará a nossa vida para outra vida, porque aquele que crê, tudo é possível de crer. Glória! Nós vemos, meus irmãos, que Jesus falou muito de fé. Tudo é fé. Ele fala para o Pai, 9:26 de Marcos, se tu pode ser, tudo é possível ao que crê. Aí ele fala para os discípulos, 8:26 de Mateus, ó homens de pequena fé. Aí ele fala ali depois para 11:22 de Marcos, tendes fé em Deus. 10:27 de Marcos, tudo é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele quer que você tenha inteira certeza de fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. A fé, ela nos alcança coisas maiores que nós não devemos nem entender nem imaginar. Até aquele que se aproxima de Cristo, como está em Hebreus 11:6, é necessário que aquele que aproxima de Cristo tem que crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Tudo é fé. Se nós tivermos fé, meus irmãos, nós vamos vencer, nós vamos conseguir milagres maiores que esse. Jesus Cristo disse que aquele que crê fará obras maiores do que ele tinha feito, porque nós sabemos que a fé, ela é tremenda. Foi pela fé dos antigos alcançado o testemunho, é pela fé, meus irmãos, que nós conseguimos romper as muralhas, romper as barreiras, romper as guerras. É pela fé, meus irmãos, que nós estamos de pé. Jesus Cristo diz, meus irmãos, que sem a fé é impossível agradar a Deus, como está em Hebreus, né? É impossível. E quantas pessoas, olha Zacarias não teve fé. Ele orou no capítulo 1, versículo 19 de Lucas. O anjo Gabriel falou para ele: porque você não creu, você vai ficar mudo até o dia que Isabel tiver o seu filho. Olha, um homem que orou tanto, que era sacerdote, ele orou bastante. Orou. A Bíblia fala que ele orou muito. E Gabriel falou: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus tudo. E a sua oração foi ouvida. Aí ele não creu, era para ele crer. Ao contrário de Maria. A Bíblia fala que Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para ela em Lucas 1:35 e 37, ela diz assim para ele: cumpra na tua serva a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é enviada a nós e nós temos que atender a vontade de Deus. E aqui, quando eles ouviram Jesus pregar, primeiro eles ouviram. Jesus disse o quê? Que a fé deles tinha salvo? Lá no capítulo 9 de Mateus, ele fala que primeiro eles ouviram. Aí nós temos que estudar os três sinóticos, né? Que é o Mateus, o Lucas e o João, para nós entendermos aqui os três textos de Marcos, né? E aí eles falam, nós não vamos ler por conta do horário, mas aqui Jesus Cristo está deixando uma lição para nós, que tudo é pela fé. Tudo pela fé. A Bíblia fala 3:3 de Romanos, é pela fé que Abraão, com 70 e poucos anos, creu, morava na casa dos parentes, creu pela fé. Você vê Jesus Cristo falando da mulher cananeia pela fé. No capítulo 7, lá, Jesus de Mateus, Jesus fala que é pela fé. Você pega ali também Jesus com Lázaro, que é aquela coisa que Lázaro vivia. A Bíblia fala 11:25 de Mateus: aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Sempre é pela fé. E muitas pessoas, meus irmãos, têm negado a fé. Quando o Senhor fala, vai curar, vai fazer uma grande obra, ele fica em dúvida. Tiver fé, não duvidando. Jesus falou assim, glória a Deus, para Tomé, 20:29 de João: agora tu veste, creste, Tomé, bem-aventurado é os que não viram e creem. E depois que vê é fácil, né? Então, suponhamos, Deus fala por irmão que Deus vai fazer uma grande obra, e Deus vai fazer. A Bíblia fala aqui no capítulo 3 de Romanos: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E aí Deus vai fazer, por mais que se torne tardio. 18:7 de Lucas: eu farei justiça aos meus escolhidos que me clamam dia e noite, por mais que seja tardio para o começo.
Deus, meus irmãos, Ele chega para fazer a obra. É nós que estamos apressados. É nós que estamos apressados. Quantas transformações. Deus falou para a irmã: eu vou preparar um casamento. Não esperou no Senhor. Aí foi para o Salmo 40, né? Apressa-te, ó Deus. Aí Deus, Ele falou para você aguardar. Ele pediu para você, né, aguardar. Aí você começa a colocar sua vontade acima de Deus. E a vontade de Deus, no capítulo 12 de Romanos, diz que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela não é ruim. O nosso Jesus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que tem pessoas, meus irmãos, que eles não têm a longanimidade, que é a paciência, no Gálatas 6. Então, muitas pessoas começam a querer apressar o tempo de Cristo. Quanto tempo demorou para Jesus chegar? A Bíblia fala que tem outros Cristos. Nós temos o próprio Gamaliel falando, 5,34 de Latos, ele falando em diante, um lembra de Deus, que também se levantou, e muitos vieram após eles, mas eles todos se dispersaram. Se essa doutrina for de homem, se dispersar, mas se for de Deus, estavam combatendo o próprio Deus, porque eles estavam ali tentando entender a questão de João e Pedro, que estavam pregando no templo e curou o paralítico. E ele falou: poxa, mas vocês vão perseguir os rapazes? Vocês não lembram de Deus? Se ele estiver falando de um Cristo falso, vai cair por terra. Mas se vocês estão enfrentando e estiver indo contra eles, vocês vão estar combatendo o próprio Deus. E aí diz Paulo, 8,33 de Romanos: quem tentará acusação contra o escolhido do Senhor? É Deus que o justifica. Então, todos aqueles devem dar ouvido à voz de Deus e praticar a fé. É a fé. O apóstolo Judas fala no capítulo, só tem o capítulo de Judas: irmãos, eu chamo a vós para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, é a fé, meus irmãos, que faz nós chegar a Cristo. É a fé em Cristo Jesus. A Bíblia fala no capítulo 22, versículo 10 e 11 de Lucas, que quando Maria foi falar com os discípulos, a Bíblia fala que as palavras dela caíram em desvario, porque eles não creram. E a Bíblia fala lá em João que saiu Pedro e um discípulo amado chamado João para ir até o sepulcro de Cristo para ver se de fato estava lá mesmo. E quando eles chegaram, eles viram a túnica no chão e viu enrolado do lado de Jesus tinha sido ressuscitado. Eles teve que correr lá para ver. Então, muitas pessoas, eles só vão ver que Deus é na sua vida quando ele vê Deus fazendo. Ele só vai ver Deus se... mas aí sim, agora Deus é na vida dele, irmão. Porque a fé, meus irmãos, ela é algo tremendo. E a Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles que creem no Senhor, ao crer no Senhor é muito além do que nós imaginamos. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu não voltei homem algum a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 de Timóteo. Eu que antes fui blasfemo, perseguidor, mas eu fiz na minha ignorância. E essa palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu para os pecadores, o qual eu sou o principal. E eu não ouvi palavra de homem algum. Apóstolo Paulo, ninguém pregou para ele. Ninguém pregou. Ele aprendeu tudo pela revelação. Ele falou assim: não foi me revelado por carne nem sangue, mas antes eu fui pregar o Evangelho na Arábia. Eu fui pregar o Evangelho na Arábia. E ele aprendeu tudo do Espírito Santo. Como também Pedro. A Bíblia fala no capítulo 16, 16 de Mateus em diante, diz que Jesus chamou Pedro e disse: quem que eu sou? Uns falam que você é profeta, outros falam que você é Jeremias. Jesus falou: e para vocês, quem que eu sou? Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Dissesse bem Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Evangelho é revelação. E aí a Bíblia fala que Deus revela o Evangelho aos seus escolhidos. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo escreveu ao irmão Epafrodito e Timóteo, no capítulo 2, versículo 19 de Filipenses: eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. Os irmãos estão cuidando do Evangelho, a qual não foi confiado a qualquer um. Evangelho é coisa séria. Evangelho é coisa séria. E muitos estão brincando com o Evangelho. Muitos estão brincando. Muitos
vêm na igreja quando quer, muitos são crentes online. Agora está a moda dos desigrejados. Depois da pandemia, agora tem uns que ficam em casa, aí vou quando quer. E a Bíblia fala 10:25 de Hebreus, não deixando a nossa congregação como costumes de alguns. Tem muitos que acham que adorar a Deus. A Bíblia fala que no seu santo lugar cada um dá glória a Deus. Então, tem muitos que deixam o templo. Jesus Cristo ensinava no templo, no capítulo 11 de Marcos, ele ensinava, e aqui dentro da casa dele, ele também estava ensinando. E aonde há o Evangelho, há coisa nova. Aonde há o Evangelho, meus irmãos, boas novas acontecem. O Evangelho, ele leva, meus irmãos, novidade de vida ao homem. O apóstolo Paulo diz no capítulo 10 de Romanos, quão bom é os pés e aqueles que anunciam boas novas, quão formoso é os pés dos que anunciam coisas novas. O Evangelho, ele entra na comunidade para mudar a mentalidade. O homem não nasce pronto, ninguém nasce pronto, ninguém nasce com um chapéu na cabeça, eu nunca vi. A pessoa cria costume. E aí no curso tem gente que toca de boné, né? Toca de boné, já está no coração, está no coração. Aí entra a palavra de Deus que é como água. Jesus diz 15:3 de João, vós estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Tudo é palavra, meus irmãos, tudo é o Evangelho. Jesus diz 1:15 de Marcos, arrependei vós e crede no Evangelho. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que nos dá conhecimento, é o Evangelho que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é o Evangelho que ressuscita os mortos, é o Evangelho que o cego vê, é o Evangelho que a salvação venha, é o Evangelho, meus irmãos, que a transformação chega. O apóstolo Paulo falou, carcereiro, meus irmãos, no capítulo 16, se tu creres, serás salvo tu e a tua casa. É tudo crer, tudo é possível ao que crê. O apóstolo Tiago disse, aquele que orar não duvidando, ele recebereis. A fé diz que perdoa até pecado. Está escrito, a oração da fé cura os doentes. Se tiver cometido o pecado, será perdoado pelo Senhor. Então a fé, meus irmãos, é algo tremendo, que todos os pais são de Cristo, eles têm que viver pela fé. E onde você ouve a palavra? E onde vem a fé? A fé vem ouvir, capítulo 10:17 de Romanos, a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala em 2:2 de Marcos, Jesus estava aqui, o mesmo relato. É o mesmo relato do paralítico, ele estava anunciando-lhes a palavra. Jesus ensinava. Jesus falava, senta aí, nós vamos ensinar. Começava a ensinar. Depois, quando não tinha ensino, ele falava, traga os paralíticos para cá. E começava a curar. Quando não tinha cura, tinha o que? Poder. Aí no capítulo 22 de João, ele soprou sobre os discípulos e receberam o Espírito Santo. E a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Só que tem crente que só quer orar com revelação e e ele não tem a parte. Que liberta o homem a palavra. Vocês conhecereis a verdade e vão se libertar. 8:32 de João. Que liberta o homem a palavra. Jesus primeiro ele dava a palavra. Ele anunciava e ensinava. E às vezes ele pregava. E tem duas coisas diferentes. Anunciar, ensinamento da palavra é uma coisa e pregar é outra. 1:15 de Marcos diz que ele pregava a palavra. E 2:2 de Marcos diz que ele anunciava e ensinava. Então, o ensinamento e a palavra do Senhor ela é boa, diz o apóstolo Paulo a Timóteo 3,16 de Timóteo, que ela é proveitosa, divinamente inspirada para redarguir, para corrigir, nos repreender e nos fazer varões perfeitos. Então é tudo pela palavra. Davi disse, eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus anunciava a palavra. Então esse homem aqui, todos estavam ouvindo, eles estavam o quê? Ouvindo a palavra. E tem muitos que falam assim, né? Eles falam em Cito 7:1 de Mateus, não julgueis para não ser julgados e para lá. E Jesus ele falou que não é ele que julgava, era a palavra. Quem sabe que Jesus vai nos livros? 12:48 de João, eu não vos julgo. Se vocês me rejeitam, rejeitem o Pai que me enviou, e eu não vos julgo. Mas a minha palavra há de julgar vós no último dia. Então, quando bater boca com você, bate boca com Cristo. Eu sempre falo, comigo não, bate boca com Cristo. Tem a palavra. Tem muitos que batem boca. Isso aqui a Bíblia fala que é pedra de tropeço.
2,9 de 2 Pedro. Pedro falou assim: para eles que são desobedientes, são pedra de tropeço, mas aqueles que são obedientes, ela é preciosa. Ela é preciosa. Oh, glória a Deus. Ela é preciosa, meus irmãos. E nós basta crer no Senhor. É só crer. Então creia de verdade mesmo. Não tem uma fé. O apóstolo Paulo fala que ele diz lá, né, em 2 Coríntios, que muitos têm uma fé de feno, outros têm fé de prata, e numa casa há vasos de honra e desonra. Então tem fé que ela não funciona. Está que nem a fé do pai do Lunato. Ele diz: Senhor, acrescenta a minha fé. Se tu podes curar ele, cura. Jesus deu a contravenção. Mas se tu podes crer também, tudo é possível ao que crer. Tudo é. A Bíblia fala que o Senhor ele não fez maravilhas em Nazaré porque eles não creram nele. Tudo é crer. O que é crer? É você acreditar que vai acontecer. Então você tem que crer no Senhor. A salvação ela vem pelo crer. A Bíblia fala assim que nós temos que crer com o coração, né? E com a boca confessar para a justiça. Capítulo 10 de Romanos. Então é tudo crer. Se você for pegar o Bíblia, você vai ficar cansado. Toda hora está falando crer. Tu é salvo. E é fé. Toda hora está falando de fé. E pela fé os antigos alcançou testemunho. E pela fé Jefité, ele foi um bom juiz. E pela fé, tudo é fé. E Jesus ele fala: tendes fé em Deus. 11:22 de Marcos. Os discípulos falaram: Senhor, como o Senhor tocou nessa figueira e secou até a raiz? Deus falou assim: tendes fé em é fé em Deus. Então a luta a doença vai chegar. Nós pregamos aqui, as irmãs participou, outros irmãos eram, que existe espírito de enfermidade. Vai vir enfermidade. Enéas estava enfermo, ele fala que ficou 8 anos em cima da cama, no capítulo 9 de Atos. E aí veio o apóstolo Pedro e falou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. A irmã Dorca, chamada Tabita, disse que ela faleceu. E ela fazia túnica para a igreja primitiva e disse que ela ficou doente. E o apóstolo Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Ali no capítulo 28 de Atos diz que Paulo, na ilha de Malta, Públio, o pai de Públio, estava com desenteria. E ele orou e a desenteria foi embora. 19:11 de Atos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, os espíritos malignos saíam. Então é tudo pelo Evangelho. Paulo diz: eu fui posto para a defesa do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele é tremendo, ele é maravilhoso, e aquele que qual fala de Cristo, você que prega o Evangelho legitimamente, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, é aquele que milita, deveres militar legitimamente, a fim de agradar aquele que alistou para o combate. Olha, meus irmãos, você pode ter a certeza que os seus pés ele está resplandecente, a sua vida é resplandecente, igual formoso é os pés os que anunciam boas novas. Você que leva a palavra de Deus, Deus ele tem algo importante para você, ele tem algo extraordinário. O jovem rico falou para Jesus no capítulo 11 de Marcos, disse: Senhor, nós largamos tudo, nós largamos a nossa família. Capítulo 11 de Marcos. Jesus falou assim: vós que deixaste tudo por amor de mim e do Evangelho, vai receber 100 mais vezes nessa vida, e no futuro a vida é só tem vitória. E o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então, se você prega o Evangelho, faça legitimamente. Paulo disse: eu combati com combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora o que me resta é a coroa que está reservada para o dia do juízo. Então, Jesus ele levou o Evangelho aos pobres, aos cegos, aos coxos, e queriam parar Jesus. Vão querer te parar, meu. Vão querer apontar o dedo na sua cara, vão querer falar para você que você é insuportável. Se você está incomodando, Deus é na sua vida, Deus está na tua vida, porque é difícil você me incomodar. A Bíblia fala, 10:16 de Lucas: ai de vós, quando falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. E os crentes vão ser perseguidos. Você vai ser perseguido.
Se não está perseguido, tem coisa errada. Se não é um falso profeta, está prestes a virar. Porque, na verdade, os crentes vão ser perseguidos. 10:22 de Mateus. Nós serão odiados por todos por causa do meu. Então, você batalha legitimamente. Lute pela causa dos perdidos. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que bem-aventurado é o servo quando o Senhor vier te a servir. Bem-aventurado, 24:45 de Mateus. Bem-aventurado é o servo que vier do Senhor e ele tiver servido. Na verdade, não colocará sobre todos os seus bens, mas ai dos servos que saem às noites e beber com os beberrões, fazer glutonaria. Na verdade, o Senhor virá, pegará ele de encalço e ele amarrará ele, deixará ele nas terras exteriores, onde haverá dano, ranger de dentes e sofrimento. Então, o servo de Cristo, ele faz a vontade de Deus. O profeta do povo é o que mais tem. Eu não tenho medo de cara feio. Já faz 29 anos que eu prego o evangelho, eu não tenho medo de cara feio. Pode runjar e chorar. Para mim, tanto faz. Paulo diz: 1:10 de casa, se eu tivesse agradando aos homens, não seria servo de Deus. Será agradar ao homem? Herodes falou para Jesus: manda ele pregar para lá. Fala que eu não quero ele aqui, não. Sabe o que Jesus falou para ele? Fala para aquela raposa. Raposa é carnal. Que eu prego aqui amanhã, depois da manhã. Porque o evangelho tem que ser pregado. Agora, quem vai dar ouvido aí é problema da pessoa. Se a pessoa vai aceitar, e aí ela entende. Agora, o evangelho ele deve ser pregado. O apóstolo Paulo falou: como ouvirão quem não tem quem prega? 10 de Romanos. Na verdade, ele diz que nem todos ouvirão o evangelho. Nem todos vai aceitar o evangelho. Nem todos. Nem todos. Capítulo 10 de Romanos, ele diz: nem todos aceitarão o evangelho. Mas como ouvirão quem não tem quem pregue? Como verão se não tem quem for enviado? Então, a função sua, irmã, como ministro do evangelho, você como levita da casa do Senhor, salmo odiador do Senhor, é falar com Deus e deixar Ele te guiar. Diz aqui o Salmo 34:18, 81, né, de Salmo: abre bem a tua boca que está enchendo. A sua função é abrir a sua boca. Deixa que fale, deixe que xingue, deixe que aponte o dedo, deixe que fale que você não está no caminho. Quem te justifica é o Espírito Santo. Os mestres, meus irmãos, assentaram na frente de Jesus assim, ó. E você está achando que eles vêm aqui de perto? Eles vêm de longe. Vamos lá para ver mesmo. Vamos ver se ele é o cara. Vamos ver se ele cura mesmo. Vamos lá. E diz que eles vêm da Galiléia. Diz que eles vêm até da capital, Jerusalém. Bom. A Galiléia era desprezível. A Bíblia fala que Salomão quis dar a Galiléia para Irão. Irão não quis. Irão chamou ela de Cabu, que significa terra fértil. Era um povo desprezível. E Jesus foi lá por eles. Jesus foi lá. Jesus está procurando necessitados. Jesus falou 5:32 de Lucas: os santos não precisam de médico, mas eu vim para os pecadores ao arrependimento. E eles foram lá: vamos ver se é isso mesmo. Aí Jesus causou o que neles? Alvoroço. O evangelho causa alvoroço. A Bíblia fala que lá em Samaria foi um alvoroço. Causou alvoroço. O evangelho causa alvoroço. Porque o evangelho, meus irmãos, ele é uma espada. 4:12 de Hebreus. E ele penetra ossos e medula, é como espada de 2 gumes. Penetra ossos e medula, separa a alma do espírito e ensina pensamentos. O evangelho, ele tanto te salva como te condena. Ele tanto te faz você salvo para a vida eterna, como ele vai te condenar. E o único que é tipo de abrir os livros, quem que é? Cristo. E hoje ele é advogado. Quem conheceu os 3 ofícios de Cristo? Ele é sacerdote, ele é sacerdote, profeta e juiz. A Bíblia fala 7:15 de Hebreus: tu és sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. E no capítulo 5:27 de João diz que ele vai julgar os vivos e mortos. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 5:10, diz que todos devemos comparecer no tribunal de Cristo para ser julgado o bem e o mal que fizemos sobre a terra. E aí a mulher samaritana disse para ele, 4:19 de João: eu sei que tu és profeta. Então ele tem os 3 ofícios. E o mais próximo que chegou dos ofícios dele foi Samuel. Samuel foi juiz, 15º, foi sacerdote e foi profeta, e foi um dos homens que mais orou na Bíblia. Ele e Moisés, mas orou e depois primeiro Cristo, Porque fala que Jesus
Orava bastante sendo filho de Deus. Então, o Evangelho, meus irmãos, vai ter batalha mesmo. O Evangelho vai ter guerra mesmo. Quem está entrando no Evangelho achando que é, né? Ele tem umas pregações água com açúcar, ele não dá até misericórdia, né, irmão? Você fala, meu Deus do céu. Paulo diz 2,17, 2 Coríntios, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, pregando a Deus na presença de Deus, né? Por que muitas pessoas não se convertem? Você fala, cadê a irmã? Estava aqui 6 meses aqui conosco. Cadê a irmã? Irmã, então ela está meio assim, está meio desanimada. Mas por quê? Então, irmão, ela não quer vir mais. O irmão não quer ligar para ela, não? Aí você vai ligar para a irmã. A irmã dá um monte de desculpa, fala um monte de coisa, quando vê que não, morreu na fé. O diabo levou para Cirã. Jesus falou para Pedro: Pedro, hoje Satanás, no capítulo 14 de Marcos, pediu para você cirandar, mas eu roguei o Pai, cirandar como trigo, mas eu roguei o Pai para que não deixasse, para que não desvanecesse a sua fé. Então, o diabo, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, qual que é a glória de Deus. Então, muitos estão assim, levados em roda. É a fé de fêmea, 6 meses na igreja e depois vai embora. E aí eles não entendem que Jesus quer chamar eles. Mas qual que é o problema? São os mestres que nunca foram alunos e não ensinam o povo no caminho certo. E a Bíblia fala 13,17 de Hebreus, que nós devemos respeitar os nossos pastores e lembrar-nos deles na fé e imitá-los, porque eles vão dar conta de cada alma no último dia. Então eles vão dar conta. Vamos ler lá? 3,17 de Hebreus, né? E muitas pessoas não vê, porque não tem uma palavra que aparelha, não tem uma palavra que ensina, não tem uma palavra, e as pessoas ficam anos e anos na igreja e não se convertem, por falta da palavra. E é só toma em cima de Abraão, em cima de Isaac e Jacó, e a palavra, que é o mais importante, passa batido. 13,17 de Hebreus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é como um martelo de Jeremias, ela esmiuça a pena. Glória a Deus. 13,17 diz assim: obedecei aos seus pastores e submetei às autoridades deles, eles cuidam de vós com quem devem prestar conta. Obedeça-lhe para que o trabalho deles lhes seja uma alegria e não um peso, por isso não seria proveitoso para vós. E o versículo 7 também. Tem muitas pessoas que fazem gemendo, né? Você falou, irmão, vem abrir o culto. Não dá. Ô irmão, Jesus se escolheu. A Bíblia fala que Deus escolheu Davi. Deus escolheu, vem abrir o culto, irmão. Jesus tem abrir. Não dá para mim hoje, não sei. Aí começa a dar um monte de desculpa e começa a colocar pedra de tropeço e começa a se escandalizar, como diz Jesus, que ele foi colocado como pedra de tropeço. E começa a fazer um monte de desculpa, e quando você vê, já está em outras, fazendo outra coisa e foi embora da igreja, e nem aconteceu várias vezes. E aí muitos não obedecem os nossos pastores. Então tem um monte, não obedece. O pastor fala, outro dia tinha um irmão da outra igreja que eu vi, estava na porta da igreja, com uma bate-boca na frente da igreja, saí para ver o que era. Era o irmão discutindo com o irmão que estava dirigindo a igreja. Já até morreu, o pastor divino, só duas pessoas. E bateu um pouco e não sei o quê. Aí o pastor falou: irmão, vem cá. Quem que manda mais, a ovelha ou o pastor? Aí ele ficou olhando assim, falou: não, irmão, o pastor aqui sou eu. O seu irmão tem algum costume? Nós não temos. Aí o irmão mostrou na Bíblia. Aí esses dias eu vi ele, uns 8 meses atrás, estava pregando aqui na igreja que eu estava. Eu vi ele estava desviado. Aí, né? Então é pedra de tropeço, eles ficam com um jeitinho, eles ficam aqui, aí a palavra vai, eles fugem para cá e ficam que nem um giraia, e vai para lá, vai para cá, e vai para cá, e vai para lá, e não aceita a palavra de Deus. E assim o Senhor, ele ensinava, ele dava o seu ensinamento, e aqui ele estava ensinando. E aí sobreveio esse episódio que o paralítico entrou com 4 amigos, tirando-lhe o telhado. E Deus fez ali uma grande obra, mas os fariseus não creem. Tem muitos que não vão crer, muitos não vão acreditar, tem muitos que não vão acreditar o que você fala,
tem muitos que vão acreditar que você é cristão, tem muitos que vão falar várias formas para tentar desvencilhar da pessoa de Deus que você é, da pessoa qual você se comporta. Então, quem deu crédito à nossa pregação disso, Senhor? Quem se manifestou o braço forte do Senhor? Então, meus irmãos, apenas creamos na palavra de Deus e desvencilhamos dos falsos ensinamentos. Deus disse: acautelai dos fermentos dos fariseus, capítulo 8 de Marcos. Aí os discípulos não entenderam. Disse: Senhor, mas por que quando eu falou que vocês estão incrédulos? Eu fiz agora quantos cestos levantar? 7. E o outro milagre? 12. Eu estou falando da doutrina. O que é fermento? É ensinar. E o que é a massa? Nosso corpo. Tem 2 tipos de fermento: tem o biológico e o químico. O químico aí expande com fogo, a massa cresce, né? E o biológico ele é por células vivas, né? O mal ele entra em contato com álcool com células vivas, e é o natural. E os judeus não comiam pão fermentado. E aí Paulo diz 5:9 de Gálatas: um pouco de fermento leva toda a massa. A massa é o nosso corpo, a massa humana. Ensinamento todo ensina a pessoa a enche, explode. Não é crescimento, é inchaço. Aí a pessoa acha que está no caminho. E aí vem a palavra de Deus como um martelo e esmiuça a penha. 23, 29 de Jeremias. Então, a palavra de Deus é digna de toda aceitação, meus irmãos. Então, creamos nela e façamos dela. Jesus disse que é ela que dele testificar. 5:39 de João: examinar as escrituras, porque é dela que de mim testifica, é ela que dá a vida. Então, não tem outro caminho a não ser a palavra de Deus. Amém? Ficamos de pé, meus irmãos, para fazer a oração. Glória a Deus. Vamos fazer a oferta. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que o Senhor ama que dá com alegria, né? 2 Coríntios 9:6, que aquele que semeia pouco colhe pouco, que aquele que dá com alegria, não com destreza, que o Senhor ama. Então nós temos que ajudar a obra de Deus, porque nós temos várias coisas para fazer, né? A obra de Deus é 2 pernas: é o material e o espiritual. E aí tem conta para pagar, tem luz para pagar. E a Bíblia fala que 3:9 de Provérbios diz que aquele que tira das primícias vai transbordar os lagares, né? E aí o salmista diz: cantem alegres que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Prosperidade é algo que Deus dá para o homem. A Bíblia fala em Eclesiastes que prosperidade é dom de Deus. E Jesus Cristo, ele fez grandes prosperidade. E a Bíblia fala que lá em Atos 4, que lá eles não faltavam nada. Não faltava nada. E Deus era com eles. Amém? Eu levanto a oferta, começo dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, diante da tua presença, meu Pai, clamando, Senhor, na presença da tua santidade, na glória do teu poder, ó Pai. Abençoa, Senhor, o teu servo, abençoa, meu Pai, a tua serva, meu Pai, que estão contribuindo, Senhor, vem dar a vitória. Coloca, Senhor, a grande porção dobrada, meu Pai, da vitória na vida dos teus filhos, ó Pai. Realiza a grande obra, vem dar, Senhor, a vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, aleluia. A irmã Berenice vai passar com a salva, e os irmãos que puderem ajudar, cante comigo: o Deus de Eliseu é bom, multiplica o azeite da botija. O Deus de Eliseu está aqui para dar a nós o que precisa. Está doente, está desempregado, precisa de um salário para sobreviver. Venha depressa, vem correndo, venha ver, que o Deus de Eliseu tem uma bênção para você. Venha depressa, vem correndo, venha ver, que o Deus de Eliseu tem uma bênção para você. Deus abençoe os irmãos. Aleluia, que podendo ajudar e se não puder ajudar. Meus irmãos, aleluia, vou chamar por algumas revelações. O apóstolo Paulo ele deixa claro para nós em 1 Coríntios 14:26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajunteis entre vós salmos, doutrina, revelação, línguas e interpretação, faça de tudo para edificação.
Versículo 40, mas faça de tudo decentemente e com ordem. Ordem decente. A Bíblia fala 2:12 de Mateus, que os magos foram avisados pelo Senhor por divinas revelações, que não voltassem a Herodes, mas fossem para o outro caminho. Então a revelação, ela é o dom divino da palavra. O apóstolo Paulo diz que, capítulo 12:9, por causa das divinas revelações que o Senhor me mostrava, que eram profundas, Ele me colocou um espinho na carne para que eu não me vanglorie. Então, e aí o Senhor apareceu para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, as revelações, ela é vinda do nosso Pai Celeste. Aleluia. Podem se assentar, meus irmãos. Eu vou chamar por algumas revelações. Aleluia. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando. Jesus Cristo está repreendendo um problema na córnea de duas irmãs. Às vezes você sente um pouco embaçado e dói essa região. Às vezes você fala: meu Deus, é uma enxaqueca, que não é. Jesus Cristo está colocando as mãos. Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. Hoje é a medicina de Deus. Deus tem a vitória para a sua vida e Ele te cura você aqui agora. Quer o milagre de Jesus? Eu não insisto, porque você é uma, falta mais uma irmã. Não quer o milagre, não insisto. Você vem com alguém porque eu quero te ungir. A Bíblia fala que os discípulos voltam para Jesus. A Bíblia fala que 6:12 de Marcos, os discípulos pregaram o evangelho de arrependimento, expulsaram os demônios e ungiam com ouro. Aleluia, glória a Deus. Jesus, coloca as tuas mãos, repreende, Jesus, essa enfermidade dessa senhora. Queima, Jesus, essa maldição, esta obra do inferno. Sai da vida dela, Satanás. Sai do caminho dela, olha aí. Sai da vida dela, Tiago. Vai deitar, irmão, vai deitar. Glória a Deus. Grita, queima ele, Jesus. Sai da vida dela. Legião da macumba, espírito da enfermidade, que está na vida desta moça. Quer fazer o que com ela, bicho? Solta a garganta dela. O que você quer fazer com ela? Vai? Ela veio na medicina de Deus. Solta a garganta dela, Satanás. Solta. Vamos. Você é sujeito a mim, diz a palavra de Deus. Solta. Solta a garganta dela. Vai dar um grito de nós. Ao anjo do Senhor, meter na espada. Vai. Grita. Meta a espada ali. Solta a garganta dela, Satanás. Solta a garganta dela. Você quer matar assim? Você que está na gatinha. Você que está na vista dela. Fala. Olha aí. Olha o Evangelho, olha o poder do Evangelho. O que você quer fazer com ela? Solta a garganta dela. Mete a espada dele aí, Miguel. Jesus, mete a espada nesse nosso sofrimento da vida dessa senhora, irmão. Olha aí. Jesus diz: eu se manifestei para desfazer as obras do diabo. Grita e queima ele, Jesus. Sai da vida dela, Satanás. Sai do corpo dessa senhora. Sai da mente dela, dos ouvidos. Sai dos olhos dela, obra do inferno. Sai da vida dela. Sai, legião do inferno. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Fala amém, Senhor. Diz glória a Deus. Dá glória a Deus. Jesus é o maior de todos. Dá glória a Deus. Jesus é contigo. Fala amém. Para você pegar firme com Jesus, viu? O diabo vai te matar. Tem que pegar firme, meu irmão. Vim pegar firme na palavra, que Jesus ele vai abrir os céus como ele abriu para espelho para você, viu? O diabo quer matar você doente, viu? Com enfermidade, doenças terríveis. Mas Jesus disse para você ficar, Paulo 16:10 de Efésios: os demais irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, e permaneceis firmes contra todas as suas ciladas do maligno. Fica firme, que Jesus está dando a vitória para esse mal não entrar mais em você, tá bom? Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Jesus, coloca as tuas mãos na vida da tua serva. Dai a vitória, meu Deus. Receba a cura divina. Receba a vitória em nome de Jesus. Qual que é o olho que você não enxergava? Tira o óculos. Coça muito. Sai muita lágrima. Jesus curou o cego de nascença. Nós acabamos de ler aqui. Ele curou o cego de nascença. E Jesus está tocando em você. Dói muito. Dói muito. Essa aqui, ó. Ele sai muita água e a coça tudo inteiro.
está curada por Jesus. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz que tudo é possível aos que creem. O Espírito Santo, depois está revelando, Jesus está livrando uma pessoa. O diabo estava tentando causar um dano físico. O diabo estava tentando causar um dano físico. Eu vejo pela revelação aqui do Espírito Santo que Satanás estava querendo usar uma outra pessoa para te golpear com um soco. E Deus está guardando você. Jesus está guardando a sua vida. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo chegou lá no templo de Jerusalém e ele foi golpeado com soco. A Bíblia fala que diante do sacerdote ele apanhou de soco. E ele diz: olha, você sendo chefe do povo, você me esbofeteia, né? E aí apanhou por conta de pessoas que são endemoniadas, capeta, o Satanás que usa as pessoas. E Deus está te guardando. 91 de Salmo: o Senhor enviará teus anjos para guardar em todos os teus caminhos. O Senhor está guardando esta pessoa e repreendendo este mal. Você imagina mais ou menos quem seja. Você já percebeu a diferença? É Deus na sua vida, o diabo não está recuperando. Satanás está furioso. Deus te dá o livramento aqui agora. Uma pessoa que é um milagre, não confie. Você, Jesus te guarda deste mal. Jesus te dá vitória. Oh, glória a Deus. Deus te dá vitória. Aleluia. O Espírito Santo que Deus está revelando. Jesus Cristo, ele está tocando. Às vezes você sente dificuldade para respirar. Você fala: meu Deus do céu, parece ofegante. Às vezes o peito começa a ficar ofegante. Respira, mas não vem. Jesus Cristo está tocando nas suas vias aéreas e repreendendo este mal, dando a vitória para você. Que é um milagre nas mãos de Deus. Jesus curou o gado de Decápolis. Não falava nada. Jesus pôs a mão nele e ele voltou falando normalmente. Jesus está colocando as mãos. Que é o milagre das mãos de Deus, essa fadiga. Às vezes fala: meu Deus do céu. E às vezes vai até aqui, ó, diafragma. Jesus está te dando a vitória e ele te cura você aqui agora na campanha Medicina de Deus. Que é o milagre de Deus. Jesus, ele não insiste. Ele diz 22:17 Apocalipse: vinde e tomei das águas cristalinas, que é de graça. Deus, ele tem essa vitória para você. Que é o milagre? Eu não insisto. A bênção é de graça. Não confie, não receba pela fé, não confie. Jesus está tocando nas suas vias aéreas, viu? Repreendendo o mal. Às vezes até dói a cabeça, o oxigênio não sobe. Que é o milagre? Eu não insisto. Jesus curou uma irmã aqui do câncer, né? Foi no médico, o médico viu que a garganta estava com ferido. Jesus mostrou, né? A Bíblia fala 2:22 de Daniel: o Senhor revela o oculto escondido, conhece o que está em treva e com ele mora luz. O Senhor nosso Pai curou. Ela deu o testemunho, nós gravamos e perdemos a gravação. Tem que falar com ela depois. Deus está dando esse milagre. Não quer a Deus? Palmas para Jesus, meus irmãos. Jesus está, meus irmãos, colocando uma pessoa com desgaste. Às vezes essa região aqui é uma dor terrível. É uma dor que você fala: meu Deus do céu, tem que colocar alguma coisa, alguma compressa de coisa quente para melhorar. Jesus está tocando na circulação e te dando a vitória para a sua vida. É uma irmã que é o milagre das mãos de Deus. Deus faz aqui agora, nesse momento. Deus, ele é poderoso, não confia. Aleluia, Deus cura. E é a perna esquerda, que é o milagre. Você vem correndo, vem correndo. Jesus, coloca as mãos. Repreenda esta enfermidade, meu Pai. Receba a cura divina, a vitória. Coloca, Senhor. Jesus Cristo te dá saúde. Receba a vitória em nome de Jesus. Procura as dores agora, Senhor Deus. Procura as dores. Faz a prova com Cristo, que Ele está na sua vida. Já saiu? Dá glória a Deus. Aleluia. Glória. O Espírito Santo, irmão, está revelando. O Senhor está
dando livramento. Às vezes você já até ficou preocupado, você já sentiu, você até falou: Senhor, será o quê? Umas risgadas fortes no interior do peito. Se for, será que é o coração? Jesus está te dando livramento. Jesus está tocando no teu coração aqui e agora. A Bíblia fala que o Senhor, Ele feriu os primogênitos do Egito, né? Para o coração. E a poder da vida e da morte está na mão de Deus. Deus, Ele dá o livramento e Ele guarda. O apóstolo Paulo diz: olha, Deus me deu tanto livramento, no capítulo 11 de 2 Coríntios, de naufrágio, das mãos dos judeus, de levar chicotada, dos da minha própria nação. Eu tive tanto livramento do Senhor. É o Senhor que nos guarda e nos livra. Quer esse milagre das mãos de Deus? Jesus te dá a cura divina, viu? Jesus te dá a vitória. Deixa eu orar para você. Jesus, a vitória, meu Pai do céu. Repreende, meu Deus, toda enfermidade. Quebra, Senhor, todo o cetro do inimigo. Repreende, Senhor, e dá a vitória e guarda ele de todo mal, em nome de Jesus. Dê o nosso CDA, viu? A vitória é grande. Fica firme que a vitória é grande. Aleluia. Dá glória a Deus, meus irmãos. Glória. Meus irmãos, quem ficou feliz de Jesus te abençoar, levando as mãos? Vamos fazer a última oração para nós voltar para os nossos lares. Amanhã, segunda-feira, a unção que liberta. E aí nós estaremos aqui clamando a Deus em favor daqueles os quais estiverem conosco. O apóstolo Paulo diz assim aos Tessalonicenses 5:25, Tessalonicenses: orai também por nós. Nós devemos orar pelos outros, porque é a vontade de Deus, né? Jesus falou que tem que orar até pelos inimigos, né? Nós pregamos aqui ontem 5:44 de Mateus: orai também pelos que te maldizem, pelos que te maltratam, porque assim é a vontade de Deus no vosso. Então temos que orar e pedir para Deus que Deus venha fazer eles ser alcançados pelo perdão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, meu Pai, diante do Senhor, meu Deus, clamando, Senhor, na beleza da tua santidade, meu Pai, na glória do teu poder. Coloca, Senhor, as tuas mãos e dá a vitória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Coloca, meu Deus, o teu Santo Espírito e guarda os teus filhos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou fazer aqui a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, aleluia, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus